estava eu e o meu colega Zé Cardoso Bernardes e falámos do sol aqui incidir no Chiado. Ele disse logo que era a passagem dos Maias, em que um personagem referia a luz do Chiado. Neste sítio, enfim, é difícil encontrar mais adequado para uma tertúlia sobre literatura e ensino de português, literatura e escola. A chamada, quem nos chama, é este livro, Literatura e Ensino de Português, que a Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de publicar, com muito gosto, e os autores são o José Cardoso Bernardes, que está à minha direita, e o Rui Afonso Mateus. O livro está à vossa disposição em papel nas livrarias ou online, ou encomendando online à Fundação, ou descarregando automaticamente se contentarem com a versão eletrónica, e aí tem a vantagem de ser gratuito. E, portanto, são bem-vindos. Quem não tiver o livro, é só carregar num botão e tem o livro. O livro está à vossa disposição, é vosso. Mas, para começarmos esta tertúlia, que se insere no mês de Educação da Fundação, ontem tivemos no Instituto de Camões a falar sobre ciência na educação pré-escolar. Hoje estamos a falar sobre literatura e ensino do português. No dia 28 de outubro, para a semana, falaremos sobre o ensino da leitura no primeiro ciclo do ensino básico, outra vez no Instituto de Camões. E haverá ainda no Instituto de Camões, a 4 de novembro, um outro livro sobre os tempos na escola, a distribuição da carga horária na escola, em particular o horário do português também. Tem a ver também com o tema de hoje. Mas, para abrir a tertúlia, tenho o grande gosto de dar a palavra à Helena Buesco, que eu aqui não estou a usar os doutores e os professores, e espero que me desculpem, porque é para a tertúlia ser mais fluida. Aliás, seria ainda mais fluida se chegassem os líquidos, mas vão chegar. Sem esperança. Mas como nós estamos na universidade, e ainda bem, porque nós podemos discutir os assuntos da escola e os assuntos das escolas superiores, podemos discutir fora. E discutimos também fora, não é só dentro. Hoje o tema é o lugar da literatura na escola e também, se o lugar é apropriado, a nossa introdutora do tema também não podia ser melhor. A Helena Buesco é uma pessoa não só especialista em literatura portuguesa, mas como muito interessada nas questões do ensino, a tal ponto que, com grande dedicação e generosidade, fez programas e metas curriculares que pretendem, enfim, introduzir transformações positivas, e tenho a certeza que essa intenção que vai ser, esperemos que em grande parte, concretizada no nosso ensino. Também temos connosco, e intervirá no final, antes de vós, quer dizer, ele não vai estar, eu acho que ele não vai conseguir esperar tanto tempo para ser só no final, mas o Nuno Camarneiro, que é escritor laureado, o prémio Leia de há alguns anos atrás, e que tem a particularidade, para quem não saiba, que é, como eu, físico. De modo que pode-se ser físico e escrever, pode ser físico e escrever bem, ele o faz, pode ser físico e receber prémios pela escrita, e é das pessoas que eu admiro. Ele foi meu aluno, eu posso dizer isso, porque um professor admirar um aluno eu nunca pensei, quando ele era meu aluno, que um dia ia ser escritor premiado. Quer dizer, isto é uma coisa de orgulho grande para um professor. E o Nuno continua a escrever, nós esperamos os próximos livros dele, mas também nos vai ajudar a fazer esta ponte da literatura com as ciências, com o mundo em geral. A literatura fala com tudo e fala com todos. E sem mais, eu passo a palavra à Helena Buesco. Não sei se me ouve-se assim. Eu tenho aqui uma coisa escondida, mas... pronto, eu gostava também de começar por cumprimentar todas as pessoas que aqui estão e, em primeiro lugar, os meus colegas aqui de mesa e ainda de maneira mais particular, naturalmente, os dois autores deste livro,
sobre que eu vou falar um pouco, vou sobretudo dar conta um pouco da minha leitura e de alguns dos problemas e algumas das respostas, porque eu creio que este livro não se limita a levantar problemas, embora limitar-se a levantar problemas seja já uma fórmula pouco interessante, não é? Os problemas, quando são levantados, significa que há uma reflexão que permite que eles sejam levantados. Mas este livro, além de levantar problemas, e portanto esta talvez seja uma forma mais rigorosa de falar, avança alguns cenários de resposta. E como eu sou uma pessoa, tenho um otimismo crítico, e embora seja crítica, sou sempre otimista, e as minhas razões de serem otimistas são, por exemplo, aquela criança que ali está. Quando eu um dia desistir do futuro, então serei pessimista, mas até lá tenho que manter alguma coisa que me permita dizer sim, apesar de tudo, há caminhos que nós podemos percorrer e há caminhos que, de alguma maneira, funcionarão como uma melhor qualificação, nomeadamente na área que eu conheço melhor, que é naturalmente o ensino da literatura. Portanto, eu vou-vos dar conta um pouco desta minha leitura e o que depois, de acordo com também o que o Carlos Filhais referiu, teremos, depois de todos falarmos um pouco um momento de conversa e de tertúlia, que eu espero também seja naturalmente um momento participado por todos vós, que são pessoas cujo interesse sobre estas matérias implicou justamente escreverem, se virem, etc., até aqui ao Chiado hoje. Juntem-se, digo eu que para começar, juntem-se três protagonistas em torno de um objetivo que é um objetivo comum de reflexão. São esses protagonistas, neste caso em particular, o José Augusto Cardoso Bernardes, professor de Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, desde há muitos anos um tenaz observador, comentador e crítico do ensino do português e do ensino da literatura portuguesa nos diferentes níveis de ensino, sendo, além disso, interveniente em diferentes capacidades nesta área de reflexão a nível nacional, e é um desses protagonistas. Em segundo lugar, o Rui Afonso Mateus, um excelente exemplo daqueles já muitos professores do ensino secundário, e isso é sempre algo que me toca muito, que fazem convergir os seus interesses didáticos, alicerçados numa prática pedagógica evidente, com os interesses científicos. E, portanto, haver um pouco esta conjunção, através da obtenção de graus académicos como o mestrado e o doutoramento, e, bem assim, de uma ligação muito produtiva a unidades de investigação sediadas em universidades, neste caso também o Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em terceiro lugar, e last but not least, como acabámos, aliás, de ouvir, pelos projetos a relativamente curto prazo, uma fundação como a Francisco Manuel dos Santos, que, através do seu responsável pelo programa de educação, o Carlos Filhais, continua de forma sistemática, a meu ver, a desbravar terreno e a contribuir para aquilo que, a meu ver, é o necessário, absolutamente necessário, o adjornamento de uma reflexão séria sobre a realidade do nosso ensino e a realidade da nossa educação/instrução. Juntando-se estes três protagonistas, teremos e tivemos, por isso, em boa hora, este volume dedicado à literatura e ao ensino do português, título que aceita, desde logo, confrontar-se com a vexata quaestio do que tem sido o nosso pensamento contemporâneo sobre o ensino da língua e da cultura maternas, os seus fundamentos e os seus objetivos, bem como os pilares sobre que deve assentar ou não deve assentar, porque decidirmos sobre aquilo que é fundamental como fundamento é também decidirmos que outras coisas são menos fundamentais ou mesmo devem ser colocadas, postas de lado. E, portanto, é sempre um regime de opções que devem ser, evidentemente, informadas e críticas,
mas que também em algum momento se devem traduzir em algumas escolhas. Todos sabemos, e devemos dizê-lo também sem rebuço, que o pilar da literatura, em particular da literatura canónica, chamado cânone, tem sido, na prática, um dos que mais perdeu, em especial nos últimos 20 anos, representando uma perda, sobretudo, dos conteúdos culturais, históricos e simbólicos que ele mobiliza. Tudo isto aconteceu concomitantemente a um reforço global de uma metalinguagem que se expandiu em diferentes domínios do conhecimento, dos conhecimentos ministrados, dos conteúdos ministrados e portanto, do conhecimento linguístico, do conhecimento literário e das chamadas também ciências da educação, sobre as quais, enfim, eu, com muitas outras pessoas, partilho uma dúvida mais ou menos existencial sobre a validade desta designação, ciências da educação. Mas, enfim, isto já é outra conversa um bocadinho ao lado, mas que se pode cruzar. O volume que aqui se apresenta é uma das várias respostas que nos últimos anos têm vindo a surgir. O seu objetivo, e gostava de o dizer desde já, é desenvolver uma reflexão centrada sobre a possibilidade e, mesmo mais, a necessidade do ensino da literatura na escola, começando pelas razões profundas da sua crise que todos nós reconhecemos como um facto. É, portanto, um volume que, de alguma maneira, começa por ser um diagnóstico. Mas não para nesse diagnóstico e é também, por isso, a meu ver, e se calhar, sobretudo, um volume que tenta pensar formas de encarar o futuro com um olhar que saiba reconhecer o quanto o ensino do português, amputado de uma adequada educação e cultura literárias, perde em capacidades expressivas, mas também em capacidades cognitivas e em capacidades de pensamento, representando um efetivo empobrecimento da língua materna, do seu património e da sua possibilidade de responder ao complexo mundo em que vivemos. Uma linguagem simplista produzirá reflexões e inserções no mundo, também elas simplistas. E este é o cerne do problema. E esta é a grande questão que neste momento nós devemos, enfim, equacionar de uma maneira muito frontal no que respeita ao ensino da literatura. Os 3 grandes capítulos em que esta obra se subdivide dão conta deste projeto, portanto, que eu acabei de referir, que vai, pois, muito além das habituais lamentações sobre a ausência da literatura no ensino do português, ausência, entretanto, parcialmente, mas apenas parcialmente, compensada ou corrigida, aliás. Porque se, efetivamente, parte de um certeiro diagnóstico sobre os fundamentos e a natureza de uma crise, esta expressão é uma expressão dos próprios autores, os fundamentos e a natureza da crise, nesta área, os passos em frente que se dão, quer nos conteúdos relativos à didática da literatura, quer na análise feita às linhas que devem balizar a formação de professores, são, na verdade, no meu entender, decisivos. Certeiramente, os autores identificam as razões mais fundas desta crise como sendo de natureza fundamentalmente política. E penso que este é um primeiro patamar de reflexão que interessa aqui colocar e que não devemos evitar, não é? Quando se pensa que é apenas uma questão de preferência individual ou de opinião e, portanto, uns acham que a literatura vale a pena e é muito bonita e outros acham que a literatura não vale a pena e o que interessa são os textos instrucionais, em substituição, não digo em concomitância, mas em substituição, quando entramos para já nesta lógica disjuntiva, em primeiro lugar, e quando consideramos que a literatura é apenas uma questão de opinião individual e de adesão individual, começamos logo a pôr o problema de uma maneira errada. E, portanto, o que convém perceber é que a natureza da crise implica um determinado tipo de fundamentos para explicar essa crise e que quer a natureza, quer os fundamentos radicam
na questão política, no sentido também mais nobre do termo, ou seja, implicam uma reflexão sobre o que queremos também, ou consideramos útil e eficaz e produtivo como forma de conceber um cidadão deste país, neste quadro histórico, e um cidadão que possa não apenas compreender o seu passado e agir no seu presente, mas ter alguma forma de condições de pensar ou idear um futuro, não é? Caso contrário, estamos sempre, a meu ver, estamos sempre limitados ou restringidos pela espuma dos dias que o futuro nos vai trazendo. Portanto, limitamos sempre a responder ad hoc e casuisticamente a uma coisa que acontece, e depois outra coisa que acontece, e outra coisa que acontece. E nada é capaz de subjazer a tudo isso que forneça uma base efetivamente política, cultural, etc., que permita construir uma coisa de tipo diferente, que não apenas respostas casuísticas a circunstâncias também elas, por definição, casuísticas. A questão sobre a formação, a reflexão que é feita neste livro, eu chegarei lá, sobre a formação dos professores é, a meu ver, totalmente decisiva neste contexto exatamente. E liga-se com um dos livros que foi mencionado há pouco e que vai ser lançado para a semana no Instituto Camões, sobre a questão do ensino da leitura no primeiro ciclo. E, de alguma maneira, também sobre aquilo que nós estávamos a trocar algumas impressões há bocadinho, aquilo que eu penso que nós devemos cada vez mais proativamente defender, é a minha opinião, que é uma dignificação do papel do professor dentro da escola. A escola, enfim, a incidência demasiada sobre o nível da aprendizagem e sobre o nível do aluno desqualificou social, simbolicamente e até individualmente a forma como os professores se pensam e naquilo que consideram ser o seu papel e a sua possibilidade de intervenção. E eu creio que uma das questões que neste momento é preciso voltar a ter a coragem de colocar é dizer, sim, os alunos são evidentemente importantes e sem eles não se faz nada, mas a verdade é que sem os professores também não se faz nada. E, portanto, tem que haver aqui uma recalibragem e um reequilíbrio das relações entre ensino e aprendizagem, e o ensino, uma palavra que foi tantas vezes desvalorizada. Eu lembro de uma vez estar a conversar com a Margarida Vieira Mendes sobre isto e ela me dizer: pois, mas agora nós não podemos falar de ensino. Não se pode falar de ensino. Eu disse: não. Então, não, agora é só aprendizagem. Quer dizer, como é que isto é possível? Ela estava a dizer isto com ironia, evidentemente. Não entendam mal e de maneira nenhuma eu gostaria de deixar passar essa mensagem. Mas o que é certo é que houve aqui distorções que foram extremamente nocivas à escola, em meu entender, e eu que sou professora, muito bem, não sou professora do secundário, embora tenha tido, por acaso não tive no secundário, tive na parte do ensino básico, tive 3 anos de experiência de ensino básico. Já lá vão muitos anos, mas tive. Mas eu que sou professora e que adoro dar aulas, eu não consigo olhar para os meus alunos e dizer: olha, vocês podem fazer seja o que for, porque, independentemente daquilo que eu faça convosco. Porque não é assim, porque eu sei que eles esperam de mim alguma coisa que seja diferente. E eu também posso aprender imensíssimo com eles. Não apenas porque podem vir a ser escritores um dia, mas porque quando discutimos questões, estamos a discutir também um certo tipo de conhecimentos anteriores e de experiências anteriores que podem ser mobilizadas e que implica que eu posso e devo, não é só poder, eu posso e devo ensinar algumas coisas, mas também posso e devo aprender outras, não é? E é este diálogo que
eu acho que nós também temos que saber aceitar, e saber aceitar sem vergonha. Eu sou uma professora que não tem vergonha nenhuma de ensinar e de dizer isto aos meus alunos, e acho que eles, na verdade, neste momento até me agradecem. Não é? Agradecem-me o facto de eu não me retirar desta dimensão de ensino que eu acho que é efetivamente importante. O volume, portanto, isto já, desculpem, já disse, certeiramente os autores identificam nestes 3 capítulos as razões mais fundas desta crise, como disse, como sendo de natureza fundamentalmente política. E naquilo que poderíamos chamar a falta de retorno imediato, que aquilo a que os autores chamam também os saberes de moldura, dizem isto na página 24, e eu acho que é uma formulação muito certeira também, a falta de retorno imediato que os saberes de moldura têm no quadro de uma sociedade de contornos economicistas e de insistência na produção. E, mais uma vez, trata-se de uma questão política. O saber lento, não é uma expressão minha, é uma expressão de um dos grandes pensadores sobre as humanidades e a literatura em particular, que é o Gumrecht, que define as humanidades, não só a literatura, mas define o estudo da literatura, mas define as humanidades como tendo um caráter essencialmente diferente de outro tipo de conhecimentos. E esse caráter é o facto de serem um saber lento, não é? Ou como diz um colega meu, nós temos a grande sorte de ensinarmos coisas que só melhoram com a idade. Enquanto um físico tem que fazer qualquer coisa até aos 25 anos e depois dos 25 anos limita-se a gerir a sua genialidade. Enfim, é uma caricatura, mas... Vou escrever livros. No caso de não ter feito até aos 25. Alguém que está a trabalhar em humanidades vai melhorando como o vinho do Porto. Quer dizer, vai acumulando experiências, vai acumulando leituras, vai dizendo, olha, a propósito desta questão que é discutida neste livro, vocês podem ler este outro, não tem nada a ver, isto é a minha coisa comparatista, porque também sabem que eu venho dessa área, não é? E estou sempre, como gosto muito de citar no Raul Brandão, gosto sempre de olhar para a ilha que está em frente, não é? Ele, quando foi aos Açores, diz o que é de mais, o que cada ilha tem de mais próprio, de mais belo e que a define e a caracteriza, é a ilha que está em frente. E justamente é esta capacidade de olhar para ilhas que estão em frente e de perceber que elas, apesar de tudo, fazem parte deste mesmo arquipélago, que é o nosso património comum, por assim dizer, que eu acho que também está aqui em discussão. E, portanto, é por isso que este saber lento, no dizer de Gumrecht, a que o estudo da literatura, entre outros tipos de estudo, pertence, teria, pois, um lugar político menos evidente neste mundo, naquilo que é o valor imediato de produção e de consumo a que agora já estamos habituados e que, infelizmente, consideramos como, como é que eu ia dizer, como uma fatalidade. E é essa fatalidade que me impressiona particularmente. Mas é também, por isso, pelo lado político, ou seja, de uma política cultural, social e cívica, que os dois autores apostam naquilo que descrevem, e agora cito, como um trabalho de lúcida apologia, que deve ser realizado em nome do interesse público. E, portanto, a defesa, a proposta do ensino da literatura no âmbito da nossa escola não é apenas porque há um professor que tem uma especial tara e gosta do Cesário Verde, mas é porque o estudo do Cesário Verde contribui também, entre outras coisas, para um acrescentamento das diferentes plataformas em que um verdadeiro cidadão, ou seja, um cidadão informado, crítico, capaz de ler, de interpretar e, portanto, com uma certa densidade de pensamento, deve poder aceder e, por isso, aquilo que nós devemos também saber oferecer. Não que lhes interesse aos autores, antes pelo contrário, a dimensão, não que não lhes interesse aos autores, antes, pelo contrário, a dimensão e o valor estéticos do objeto literário em si mesmo considerado. E, portanto, eles não afastam, pelo contrário, não afastam esta questão.
Mas concordo com eles quando afirmam que não é apenas esta dimensão que pode convictamente criar a percepção da necessidade de uma cultura literária no ensino do português em Portugal. E talvez um dos erros que tenha levado à situação em que hoje ainda estamos e de que estamos a tentar sair, tenha sido a defesa intransigente e algo cega, feita a partir dos próprios estudos literários, do objeto literário como puro objeto lúdico, nascendo e cumprindo-se totalmente dentro de si próprio, e, portanto, esgotando-se, exaurindo-se em si próprio. Com jogos, não é? Eu também gosto muito de jogar, mas quando o texto literário é reduzido à noção de jogo, a esta dimensão lúdica, eu acho que ele é amputado de uma série de outras dimensões que são muitíssimo importantes. Esta defesa do objeto lúdico levou a que a literatura se considerasse a si mesma e, por isso, fosse considerada por outros domínios como algo que apenas se redimia se fosse colocada como totalmente à parte de tudo quanto faz parte da cultura patrimonial, histórica e de futuro do indivíduo e da cidade a que ele pertence. Portanto, só poderíamos ter literatura se mostrasse bem, se toda a gente percebesse que aquilo não tinha nada a ver com nada. Estava ali, era uma espécie de objeto auto qualquer coisa e realmente não contribuía em nada para nada. E, portanto, era muito difícil, enfim, a literatura poder sobreviver com uma afirmação substantiva no momento em que ela era considerada completamente, nem direi adjetiva, mas adverbial, preposicional, enfim, essas coisas todas. O desafio que agora se coloca é, pois, um reposicionamento do literário dentro da esfera das práticas e dos saberes, sem os quais nenhuma comunidade participa daquela que é sempre a sua complexa e multifacetada herança. Assim, enquanto o capítulo 1º se ocupa do que podemos considerar como o tal diagnóstico sobre o lugar ou sobre o não lugar da literatura na escola, dando conta ainda das responsabilidades reais que as teorias meramente textualistas tiveram na distorção dos objetivos escolares do ensino da literatura, nos capítulos 2 e 3, estes objetivos mudam, o ângulo de aproximação muda. A atitude mais descritiva do primeiro capítulo, uma atitude necessária para a compreensão da situação atual, dos tais fundamentos e natureza da crise, dá lugar nestes dois outros capítulos a um conjunto de propostas concretas. No capítulo 2, tais propostas versam sobre o objeto da cultura literária, propriamente dita, equacionando-a nas suas 5 componentes estruturantes. E essas 5 componentes estruturantes são as suas componentes de língua, de retórica, de contextos, de ideias e de estética. São estas as 5 componentes dentro das quais o estudo da literatura na escola pode e deve ancorar-se. São estes os pilares. Esta perspectiva permite, a meu ver, também ter uma visão poliédrica e não apenas, não é? Fina, não apenas uma entrada demasiado estreita, sobre aquilo que a literatura verdadeiramente é e sobre a forma como não pode deixar de ser tomada num quadro complexo, permitindo, aliás, cruzamentos interessantes com outras expressões, quer artísticas, quer de pensamento. A literatura dialoga com outras artes, mas a literatura dialoga também com outras formas de pensamento humano. E isto nós não devemos rasurá-lo. E isto não é qualquer coisa. Quanto ao capítulo 3º e último, ele ocupa-se da formação de professores, colocando aqui uma pergunta também essencial. A pergunta é: valerá a pena ensinar e aprender tanto? É uma pergunta ambígua, não é? Porque nós, olhando para esta pergunta, poderíamos dizer: não, mais vale ensinar menos e melhor, não é? Devo dizer que não é essa a resposta, que é, enfim, pelo menos na sua generalidade subscrita, e vou explicar um bocadinho porquê. Esta questão da formação de professores, tantas vezes considerada como apendicular
ou meramente técnica, é aqui posta no seu lugar verdadeiramente decisivo para o ensino. Porque os programas, as metas curriculares, os locais de ensino, as ferramentas tecnológicas, os manuais, tudo isto pode ser o melhor que há. Mas sem uma verdadeira, complexa e seriíssima formação de professores, nunca o ensino do português se poderá vincularmente alterar. Enfim, imagino que aquilo que eu estou a dizer para o português é válido também para outras disciplinas, mas digo apenas sobre o português. E dificilmente nesse ensino do português, a posição da cultura literária poderá ser sentida como o objetivo que é de qualificação cívica e cultural, além de estética, dos alunos. De qualificação. O foco articula aqui, a meu ver, bem a quantidade dos conteúdos a ensinar. Valerá a pena ensinar e aprender tanto? A pergunta é uma pergunta quantitativa. Portanto, articular a quantidade dos conteúdos a ensinar com uma visão clara dos objetivos decorrentes dos 5 pilares anteriormente expostos no capítulo 2. A resposta é ensinar de menos sob o pretexto de que os alunos também aprendem menos, corresponde, afinal, a prolongar a ideia de uma escola cada vez menos motivadora e desafiante, que passe a confiar cada vez mais naquilo que os alunos trazem dos seus contextos fora da escola. Quem tem acesso fora da escola a outros conteúdos mais motivantes, desenvolverá, ou pelo menos poderá desenvolver esses objetivos. Mas quem não tiver acesso a eles, ficará condenado pela escola a não os poder desenvolver nunca, ou pelo menos com muito mais dificuldade. E, democraticamente, o maior erro é este: não capacitar os que estão à partida menos capacitados. Se damos a quem tem aquilo que já tem, mas tiramos a quem tem pouco ou alguma coisa de mais que ele poderia vir a ter, isto não é uma democracia. Chamem-lhe o que quiserem, até pode haver eleições, mas não é uma democracia. É por isso que a formação de professores é essencial e é por isso que nunca dela a tutela se deve demitir, ou mesmo nela deve fazer uma aposta fraca ou mole. Ainda estamos a tempo, creio eu, de agir de forma mais ousada numa formação estruturante e com objetivos e perfis também eles mais ousados. A discussão que neste livro se produz, e em particular no capítulo 3 se desenvolve, é uma peça essencial para esta consideração e um contributo importante. Duas das ideias fundamentais nele desenvolvidas repousam sobre a necessidade de fazer cruzar áreas que insensivelmente se foram afastando e com consequências negativas, sublinhe-se. Por um lado, a distância ou a proposta, para dizer as coisas de forma positiva, a aproximação entre o ensino básico e secundário, por um lado, e o ensino superior, por outro lado. E esta aproximação é uma das que são propostas, a outra é a aproximação entre investigação e ensino. E estas duas aproximações levariam a que se robustecesse uma questão fundamental, a de que todo o ensino deve ser transversal e que toda a reflexão sobre o ensino apenas tem a ganhar se tomar consciência dos efeitos benéficos desta transversalidade. O interesse pelas didáticas da literatura tem de renovar-se também pela percepção de que elas não podem continuar a ser, como foram no passado, um reduto encolhido e marginal dos departamentos e dos centros que nas universidades para elas se orientaram. E acrescento desde já, essas didáticas da literatura não podem de modo algum ficar reféns das chamadas ciências da educação, que têm vindo, infelizmente, mas também com honrosas exceções, que devem ser reconhecidas, a descaracterizar e a desvalorizar todas as dimensões científicas e cognitivas de que o ensino da disciplina de português não deverá nunca prescindir. Concluo dizendo que, por tudo isto, pelas questões que coloca e pelo certeiro e desassombrado diagnóstico que faz, este volume de José Augusto Cardoso Bernardes e de Rui Afonso Mateus constitui uma peça a todos os títulos fundamental para todo aquele que se interessa pelo ensino e não apenas pelo ensino da literatura, também
também do ensino da disciplina chamada português, aquela que representa o eixo estruturante do pensamento crítico do ensino em Portugal e que, portanto, contribui ou não para uma qualificação dos alunos em todas as outras disciplinas do currículo escolar. Muito obrigada. Muito obrigado. A palavra vai direta para um dos autores, o mais novo. Muito obrigado. Rui Afonso. Penso que não será necessário este microfone, não sei. Sim. Eu vou também tentar ser bastante breve nestas minhas palavras. Queria começar por saudar os meus companheiros de mesa, em particular o professor Carlos Fiolhais, que representa aqui a Fundação, que muito amavelmente quis publicar e acolher esta nossa obra. Também saudar a professora Helena Boesco, que aqui apresentou o livro e a quem agradeço as palavras que dirigiu. Saudar também o escritor Nuno Camarneiro e, obviamente, o meu parceiro na escrita do livro, professor Bernardes, a quem devo, e aqui posso expressá-lo publicamente, a amabilidade de me ter convidado para com ele aceitar este desafio. Foi um desafio grande e que, chegado aqui hoje e perante esta plateia que aqui está, acho que já valeu a pena para tê-lo aceitado, nem que seja por esta ocasião magnífica de rever pessoas e também de conhecer outras, certamente. Queria ser breve também para não roubar espaço ao debate que certamente se poderá vir a fazer no final. Eu falo aqui, então, como autor do livro, mas também como professor do ensino básico e secundário. Há 20 anos que dou aulas numa escola secundária. É algo que faço com muito gosto. Tenho assistido, às vezes mais inquieto, outras vezes mais calmo, a tudo o que tem sido o cenário da educação em Portugal nestes 20 anos, em que acompanhei mais de perto, enquanto professor, as transformações a que a escola tem sido votada. E o escrever este livro foi, de facto, uma ocasião única para pensar de uma forma mais séria, mais coerente, sobre o que tudo isto significa e, sobretudo, o que significa ensinar português e, dentro do ensinar português, ensinar a literatura. Eu gostava de trazer aqui 2 dados para a reflexão, que são dados objetivos que nos podem fazer pensar. Certamente todos os ouviram na televisão quando foram ditos ou divulgados nos jornais, mas no caso vertente da publicação do livro são dados que nos devem fazer pensar e também, ao compilar estes dados para falar deles aqui hoje, tentei perceber como é que o livro se podia de alguma maneira encaixar no debate sobre esse tipo de números. O Eurobarómetro, em novembro de 2013, dizia-nos que apenas 40% dos portugueses tinham lido um livro no ano de 2012. Um livro ao menos que fosse. Esta cifra vinha contrastar grandemente com os números da média europeia. A média europeia, para este mesmo indicador, era de 68%. E então, se contrastava com indicadores de países mais ao norte da Europa, víamos que aí os índices médios de leitura superavam os 80% em países como a Dinamarca e a Suécia. Quando a divulgação destes dados, o público interrogou uma série de individualidades que sacaram à escola grande parte da responsabilidade nesta situação. Mas, ao mesmo tempo que lhe atribuíram essa responsabilidade, também depositaram nela a grande esperança que, se alguma vez isto viesse a ser resolvido, seria por via da escola que tal poderia acontecer. Mais recentemente, a Pordata, que devemos à Fundação Francisco Manuel dos Santos, apresenta-nos outros números que também nos devem fazer pensar. E os números que eu queria aqui falar têm a ver com o número de livros publicados em Portugal. O número de livros publicados em Portugal tem vindo a crescer grandemente desde 1985, tendo-se atingido em 2013, contando dentro destes livros publicados em língua portuguesa, originais e traduções para português, tendo-se atingido, portanto, em 2013, 11.395 títulos. A minha pergunta é, como é que nós conseguimos conciliar, conseguimos entender a co-ocorrência destes 2 dados à partida tão contraditórios entre si, não é? A reduzida procura pelo livro e, ao mesmo tempo, esta tão grande, até quase apetece dizer excessiva oferta de livro para uma realidade que parece tão pobre para o aceitar. E nesta ausência generalizada de hábitos de leitura, e quem está na escola tem uma visão próxima, e certamente que há aqui mais professores que têm esta visão até dolorosa desta realidade, não é? Temos que pensar e fazer uma segunda pergunta, que é: que lugar tem a escola, que responsabilidade tem a escola
e como pode a escola envolver-se, e envolver-se implica duas coisas ao mesmo tempo, que é responsabilizar-se e implicar-se para superar este problema, que é um problema social, cultural e, como a professora frisou várias vezes, político que o nosso país efetivamente tem. Quando decidimos escrever este livro, partimos de uma certeza fundamental, a de que o acesso à cultura, a uma cidadania informada e responsável, a hábitos de leitura e fruição estética em geral, passa obrigatoriamente pela aprendizagem da língua materna. E que essa aprendizagem da língua materna implica uma segunda certeza que também temos enquanto autores deste livro, é que essa aprendizagem da língua materna tem que envolver necessariamente e tem que ter como núcleo fundamental o estudo do texto literário. Nunca conseguiremos ter um domínio da língua materna, e eu aqui dentro do domínio, dentro da aprendizagem, dentro do ensino da língua, incluía várias coisas. Saber uma língua é dominá-la, é compreendê-la, é conhecê-la, mas é também conseguir pensá-la, expressar-nos bem nela, conseguir criar com ela e até em último passo, em último ponto, transgredi-la. Não conseguiremos transgredir bem a nossa língua se não a conhecermos primariamente de uma forma muito completa. E sem o acesso ao literário, sem a exposição ao literário, nenhum aluno, que é depois o cidadão do futuro que vai responder às perguntas que dão estes resultados da estatística, não é? O aluno não consegue ter um crescimento completo e uma formação completa na sua língua, que é a sua língua materna. Estranhamente, durante muitos anos, o ensino da dimensão literária dentro do português foi, o campo da literatura foi menorizado, foi obscurecido e até desprezado pela própria instituição escola e até por muitos professores que diziam e acreditavam que, sobretudo quando se tratava de alunos que não iam para as humanidades, não é? Os alunos de ciências, os bons alunos que iam ser os médicos, engenheiros, etc., para esses então não interessava absolutamente nada perder tempo com o texto literário. A nossa convicção mais profunda é que esses alunos foram profundamente lesados nas escolhas que a escola fez na altura, politicamente e também culturalmente, e que certamente esses médicos e engenheiros hoje não devem estar a conseguir fazer um trabalho tão bom como fariam se tivessem estado dispostos ao texto literário a devido tempo e se pudessem, portanto, cultivar nele. Felizmente, e também devemos isso à equipa que trabalhou com a professora Helena Buesco nestes últimos anos, vivemos tempos, no meio da confusão que reina no universo da escola, no caso do português, vivemos tempos de algum otimismo, porque, por via da reformulação global a que os programas foram sujeitos devido à publicação das metas curriculares, que paulatinamente estão a ser generalizadas nos vários anos de ensino da disciplina, a literatura voltou a ganhar um lugar digno e justificado dentro do currículo do português. Acontece, porém, que ensinar literatura não é uma tarefa simples. Eu já faço isto há muitos anos, ainda não o faço bem, acho que morrerei sem alguma vez o fazer bem, e acho que esta certeza e esta ideia que se tem de se poder sempre melhorar acaba por ser boa e saudável, porque trabalhamos numa área de conhecimento onde é sempre possível aperfeiçoarmos mais, saber mais, ler mais, indicar mais, cruzar mais. A insatisfação que se sente sempre depois de dar uma aula de literatura é uma insatisfação positiva, porque essa insatisfação vem da certeza que há muitos mais livros para ler, e se eu tivesse lido já mais um livro ou dois para este dia, já podia ter indicado mais livros e cruzado mais ideias aos meus alunos na exposição que lhes fiz na aula, não é? E, portanto, não é uma tarefa simples ensinar literatura. Exige, para já, uma posição de humildade da parte de quem o faz, mas também a certeza de que aquilo que está a fazer é meritório e lida com uma arte muito nobre. A literatura, infelizmente, tem sido esquecida na sua dimensão artística e muitas vezes pegamos nela na aula de português como uma dimensão de prática. É mais um texto como os outros, quando de facto não é um texto como os outros. A literatura é uma obra de arte. E se nos esquecermos, quando a ensinamos, se nos esquecemos dessa dimensão artística que lhe é inerente, o nosso trabalho está à partida inquinado e poderá dar péssimos resultados depois com os alunos. Se é, portanto, uma área muito específica e delicada, ela exige uma mestria específica. E, portanto, se a literatura tem, como eu acredito que tem, e como sei que o professor Bernardes também acredita que tem, muita força formativa, muita força educativa e muita força até de criação de comunidade, não é? Porque a literatura tem essa capacidade
de nos fazer pertencer a qualquer coisa que é maior do que nós. Se isso assim é, se o objeto é tão rico a esse ponto, o trabalho que exige a quem a ensina é um trabalho que tem que estar a uma altura, de facto, muito alta de exigência. Portanto, tem que ser um trabalho capaz, um trabalho informado, um trabalho dirigido e um trabalho muito coerente. Muito coerente. Sob pena de se obter o efeito perverso. Quantos alunos, se calhar até alunos meus, eu tenho aqui até um aluno, que foi meu aluno em Alcaim já aqui há uns anos e hoje veio aqui assistir. Eu espero que ele hoje seja um bom leitor, porque senão ele pode ser um exemplo do efeito perverso de tudo isto, que é ensinar a literatura ao ponto de levar os alunos a não serem leitores, a quererem desejar não mais ser leitores. E isto é, de facto, o efeito menos pretendido. Mas tem acontecido porque se reflete nas estatísticas que o Eurobarómetro nos dá. Não é? Ora bem, a proposta que nós apresentamos ao escrever este livro é que, dado o quadro de abertura institucional que agora existe, com programas que novamente contemplam um acervo literário bastante alargado, com um cânon literário que pode ser trabalhado, diversificado, ampliado pelo professor, que deixa margem de manobra a quem ensina. Portanto, temos uma oportunidade nova e grande para fazer uma nova prática do ensino da literatura. Ter tornado a pôr a literatura nos programas não pode significar regressar à maneira antiga como muitos de nós aqui foram ensinados na literatura, porque nesse caso não terá valido a pena voltar a colocá-la no local de destaque que felizmente ela hoje tem nos programas. E então o que propomos, muito modestamente, penso eu que muito modestamente, é uma tentativa, um desenho de uma via de enriquecimento, de reabilitação da cultura literária do professor de português, para que se possa fazer esse trabalho, para que se pense um pouco sobre o que esse trabalho é e implica, e para que o ensino da literatura possa traduzir-se para os alunos, porque é verdade, não se faz aprendizagem sem ensino, mas quando nós medimos a eficácia do ensino, é através das respostas que a aprendizagem nos dá que essa medição é feita. E então interessa que essa aprendizagem seja equilibrada, seja densa, seja rica, significativa e certamente muito compensadora. Muito obrigado. José Cardoso Bernardes. Então, boa tarde a todos. Duas palavras breves. A primeira para exprimir o meu contentamento grande por estar aqui hoje. Nunca pensei vir a uma pastelaria lançar um livro. Nunca. E para exprimir o meu muito contentamento por partilhar esta mesa com pessoas que admiro muito. Alguns deles colegas e amigos, é o caso da Helena, mas não atribuam a essa amizade o elogio que ela fez ao livro, porque já vi colocar reticências a coisas feitas por amigos. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. O Carlos Filhais, de quem sou colega e amigo, em Coimbra. O Rui Mateus, com quem imaginam que tenho partilhado algum tempo, nestes últimos anos. E o Nuno Camarneiro, que não conhecia e que conheci hoje aqui, apesar de saber já que é um escritor excelente e, para além disso, tem uma virtude que para mim não tem preço. É meu conterrâneo. É da Figueira da Foz, exatamente como eu. Na mesma terra vieram a ganhar e encontrar-se. É um acréscimo de qualificação enorme. Pois eu só queria acrescentar uma palavra muito simples. Quando eu e o Rui pensámos em escrever este livro, a literatura tinha um lugar muito menorizado nos programas escolares, todos o sabem, e é justo e bom lembrar aqui que esses 20 anos de quase ocaso tiveram resistentes tenazes. Estou aqui a ver a Maria do Carmo Vieira, aqui à minha esquerda, que eu não conhecia também visualmente, e não esqueço a luta esclarecida que ela travou, de muitas formas, pelo regresso da literatura à escola. A literatura voltou, e secundando aquilo que o Rui disse, não são demais os agradecimentos à coragem, ao discernimento, à honestidade
que a equipa liderada pela Helena Buesco soube colocar na recuperação da educação literária sem arredar nada. Sem arredar nada. Os programas que vão entrar em vigor, o que contemplam é um equilíbrio justo entre vários tipos de texto, conferindo à educação literária o lugar singular que deve realmente ter. Quando comparamos os programas escolares que até aqui têm estado em vigor com os programas de língua materna de outros países europeus, ficamos realmente elucidados. Em nenhum país europeu a literatura tinha um lugar tão escasso como nos programas de português. E isto era desde logo um contrassenso, porque a literatura tem entre nós um significado histórico-cultural, simbólico, que supre, até de alguma forma, o papel que noutros países tem a filosofia, a pintura. A literatura em Portugal reúne boa parte dessa dimensão de sentido. Então a literatura voltou. Devemos saudar esse regresso e devemos descansar? Não. O facto da literatura ter voltado representa um perigo enorme. É que se não aproveitarmos agora bem esta oportunidade, corremos o risco de a literatura, numa próxima oportunidade, voltar a ser expulsa dos programas. E a mensagem principal deste livro consiste nisto. É possível ensinar a literatura de forma produtiva, adequada. É possível incorporar os objetivos do ensino de conteúdos literários no amplo contexto das metas cívicas que toda a escola tem que ter. Há coisas que se ensinam com literatura e há coisas que não se ensinam sem ela. Por último, quero exprimir o meu contentamento enorme pelo facto de este livro ter resultado de uma colaboração com o Rui. O Rui, como acaba de se apresentar, é professor do ensino secundário e básico, mas também viram pelas palavras dele que é um professor com preocupações, com leituras, que estão um pouco acima da média e ninguém se ofenda por isto. Ele fez um doutoramento e acho que há mais professores do ensino secundário que não tenham feito do que aqueles que fizeram. E só por isso ele já está acima da média. Ele vinha de Castelo Branco a Coimbra, muitas vezes estando em seminários até às 8 da noite, e voltava no seu carro para Castelo Branco, quando a estrada ainda não era tão boa como hoje, enfrentando chuva, enfrentando adversidades, perguntando-se, imagino eu, muitas vezes a ele próprio, vale a pena? O que é que eu ganho com isto? Ganha em termos de valia, em termos de consciência e ganha sobretudo uma recompensa em função do professor honesto que é. O facto de nós termos colaborado, eu queria muito que servisse como estímulo, porque é uma das lacunas mais escandalosas que eu encontro, é a falta de cooperação entre quem ensina nos diferentes níveis. Eu costumo dizer, quer dizer, um professor do ensino secundário que queira hoje ensinar de forma atualizada, de forma motivadora, essa de Queiroz, ou Camões, ou Gil Vicente, dispõe de tese de doutoramento de 700 páginas, muitas delas difíceis de ler, que só se leem com um sentido penitencial muito forte. E depois tem aquelas pagelas que se vendem nos hipermercados, que se limitam a alinhar esquemas. E entre uma coisa e outra, não dispõe de auxiliares verdadeiramente úteis, auxiliares que estimulem, que façam pensar. O nosso objetivo foi essencialmente esse. Nós estamos dispostos a continuar, mas queríamos que mais pessoas se juntassem a nós. Obrigado. Entre a tese e a pagela, mas muito mais fácil entre a tese. O Nuno Camarneiro, da Figueira da Foz, tal como o João Gaspar Simões, esse grande crítico literário, também era da Figueira da Foz. E outras figuras, Joaquim de Carvalho,
o João de Barros, educador e político da Primeira João César República. Monteiro. João César Monteiro. Então, a Figueira da Foz, para não... Não nos deixa sossegar. E o Afonso Cruz, também outro belo escritor da minha geração. É verdade. Também nasceu lá. Então, muito boa tarde. Um de viagens, o Gonçalo... O Gonçalo Cadilho. O Gonçalo Cadilho. Também. A Figueira da Foz é o mundo. Muito boa tarde a todos. Agradeço à Fundação pelo convite que me foi feito para estar aqui presente, que me permitiu ouvir aqui coisas muito interessantes e que a mim muito me estimulam. Agradeço também aos autores, quem dou os parabéns por este belíssimo livro. E eu não sou de facto um académico desta área, minha área é mais científica. Portanto, a relação que eu tenho com esta matéria é ter sido aluno, como todos fomos, de ser autor, de ser escritor, portanto, também tenho a minha parte na literatura e, ultimamente, o contacto que tenho ido, das visitas que tenho ido a escolas, terei ido a mais de 40 escolas nos últimos 2 anos, falar do meu livro, falar do meu percurso. Isso também me permitiu ter alguns vislumbres sobre o ensino secundário, neste caso. E eu o que vou falar, portanto, são um pouco alguns episódios da minha vida, dessas diferentes relações que eu tenho tido com o ensino da literatura em particular. Começar por dizer que o livro é um livro que tem esta particularidade de estar na charneira entre o que é a academia e o que é o grande público. Tem essa enorme virtude certamente para quem é académico, há aqui muito alimento para discussão e para pensamento, mas também para quem não é, para quem é apenas interessado, para quem tem uma relação mais de utente com a literatura, certamente vai encontrar aqui muito que o fará pensar, refletir e se calhar perceber melhor o que é que se está a passar e o que é que se tem passado nestes anos, que é outra desta perspectiva histórica que eu acho que também é interessante. E organiza muito bem uma série de coisas que por vezes temos difusas na cabeça. E, portanto, são sempre livros úteis. Uma das coisas que está logo no início do livro que eu gostei, enfim, uma das inquietações e das perguntas que perpassa todo o livro é a questão da importância, se é importante ensinar literatura ou não, se é importante ensinar literatura para quem vai fazer um curso de ciências, ou um curso de engenharia, ou um curso de outra coisa qualquer, que não ligado com as áreas humanísticas. E eu acho que quase não é necessário responder, mas é óbvio que é. É óbvio que é, por muitíssimos motivos. E o mais simples deles é que nós pensamos de vários modos, mas pensamos essencialmente por palavras, por imagens e com números. Não é? E nós vemos que nos últimos anos a utilização de imagens se tem desenvolvido muito por causa das novas tecnologias. Qualquer miúdo com 2, 3 anos já domina portanto, a imagética, tanto como consumidor como produtor até. Os números, enfim, tem-se melhorado muito, mas provavelmente a questão das palavras, e eu noto isso, e já vou falar um pouco disso enquanto professora, não se tem desenvolvido e se calhar até se tem atrofiado. E como quem não tem um bom domínio da linguagem não pode pensar bem, não podemos esperar ter bons alunos, seja em que área for, física, química, engenharia civil, psicologia, medicina, se não tiver essa ferramenta essencial, que é a base do pensamento, ou pelo menos de uma boa parte do pensamento, que é a linguagem. E a linguagem, como nós sabemos, a literatura é uma espécie de ginásio para a língua, não é? Quer dizer, sem a literatura ficamos ali muito constituídos à língua a trazer por casa, é um bocado. Bem, mas eu começaria por um desses primeiros episódios, e eu vou tentar fazer aqui um pequeno ponto depois também para as perguntas do público. Também vou deixar aqui uma outra questão aos autores, se quiserem responder ou se acharem que merece comentário. Eu recordo-me que no 6º ano, na altura do ensino preparatório, agora ensino básico, um dos momentos que me mudou algo em mim e que me fez interessar, e se calhar um dos culpados por eu hoje ser autor, foi um professor que eu tinha de português
que uma vez por semana, nós teríamos, não sei, 4 horas semanais, havia 1 hora todas as semanas em que não se lia nada, o professor não dizia nada, a única coisa que nós fazíamos era escrever, cada um escrevia, ou em grupo ou individualmente, uma composição com um tema, e depois estávamos mais de metade da aula a escrever e seguidamente votávamos nas composições dos outros. Portanto, havia aqui uma componente agonística nisto. O professor só regulava, ele quase não interferia, e todos nós ganhamos de repente um gosto por escrever, ou quase todos, também não vou exagerar, mas certamente 70%, 80% dos alunos da turma, era uma das aulas que mais gostávamos, por essa componente, porque era divertido, porque havia essa componente agonística, que na altura todos nós queremos ser melhores do que os outros em muitas coisas, e isso foi uma das coisas que me ajudou a perceber que tinha até algum talento para isto, porque era muitas vezes votado, o grupo onde eu estava. E de facto, isto só pode ser feito por um professor que gosta muito do que está a ensinar e que sabe o que está a fazer. Como uma coisa tão simples, pode alterar completamente a relação que um aluno tem com uma matéria. Enfim, eu depois segui um percurso mais científico, na altura da área de Químico-Tecnia. O que quer dizer que no 12º, quando ainda só tinha três disciplinas, não tive português, que foi uma pena e que eu lamentei, era uma cadeira e sempre tive ótimos professores. Depois fui para a universidade, onde também não tive português, porque eu fui fazer Engenharia Física, fui professor do Carlos. E essa é uma das primeiras perguntas que eu se calhar deixo. Por que motivo, ou será que não valeria a pena pensar em que os alunos de ciências pudessem ter aulas de literatura, mesmo na universidade, e vice-versa? E os alunos de letras poderem ter uma cadeira mais da ciência? Acho que se calhar seria uma forma interessante de combater esta divisão entre as duas culturas. Estudos gerais, na sim, Universidade de claro, mas isso é Lisboa. uma coisa específica, é uma licenciatura. Mas já deu origem a uma proposta ao reitor. Mas eu acho que nessa área. porque eu lembro-me que éramos vários com interesses literários e que a partir daí ficámos muito por nossa conta. Quer dizer, se calhar, estando numa universidade que ainda por cima tem tantos professores de enorme capacidade e que se calhar com interesse fazer uma coisa dessas, por que não propor isto às universidades? Okay. Mais tarde, quando fui fazer doutoramento para a Itália, eu tive muita sorte. Eu fui fazer um doutoramento em ciência aplicada ao património, portanto já é aqui uma área de fronteira e de junção entre a ciência e a arte. E tinha um colega, que ele era de Química, portanto Química pura, e conheci-o, começámos a conversar, e ele contou-me que tinha feito o Liceu Clássico. O Liceu Clássico, como está aqui referido no livro, é um liceu que vai até o 13º ano, como a Itália vai até o 13º e não o 12º, onde os alunos têm todos, eu tenho até aqui, tinha anotado aqui o currículo, italiano, grego, história, ciência, latim, filosofia, inglês, matemática, física e história da arte. Todos. Há umas pequenas variações, mas não é só isso. No Liceu Clássico quase todos os alunos têm este currículo. E, invariavelmente, os melhores alunos de humanísticas, mas também de ciência, mas também de medicina, de todas as áreas, vêm do Liceu Clássico, com este currículo. Não é por terem latim até ao 13º ano e grego que vão ser maus alunos, antes pelo contrário. A maior parte deles, a maior parte dos grandes alunos, têm formação ainda hoje no Liceu Clássico. E ainda para mais, a tese dele, a tese de Láurea, como nós chamamos, a tese de licenciatura, tinha sido sobre Dante. Portanto, imaginem, um doutorando de Química e um cientista notável, que a tese dele foi sobre Dante, no 13º ano. Portanto, essa questão que pode haver alguma desvantagem, menos-valia para os alunos para vocês terem feito currículos com uma forte componente clássica, está desfeita, basta olhar para... E é um caso, há outros, em Inglaterra também há muitos exemplos. Bélgica, Países Baixos, Alemanha, tudo assim. Para não falar das leituras aconselhadas nas grandes universidades, como Harvard, como Oxford, como Cambridge, em que não fazem grande distinção entre os cursos em que os alunos... Mas há umas mais específicas. Há ali uma área comum onde está tanto a Odisseia como está a evolução das espécies de Darwin. Portanto, quer dizer, há ali um cânon de 40 ou 50 livros que englobam as várias áreas, como da filosofia, obviamente, Platão, por aí fora, e que não interessa se é um aluno de ciências, se é um aluno de letras, porque
espera-se que um professor possa citar a Odisseia, ou citar Cícero, ou o que quer que seja, e que o aluno tenha um mínimo de ideia do que é que se está a falar. Portanto, esta ideia de que se deve amputar uma parte do cérebro, do conhecimento, porque se vai para a ciência, não faz qualquer sentido, não é? Como se o nosso cérebro só pudesse manter duas... Não, nós conseguimos manter muita coisa no ar e normalmente umas vão alimentando as outras, que é uma coisa... normalmente é multiplicativo, não é? É multiplicativo. Bem, enfim, depois, já enquanto professor, tive este contacto com alunos que vinham de diversas áreas, muitos de História da Arte, de Design, de Letras, também de Ciências. E o que eu notava, tanto nas aulas como nos exames, é que, de facto, as maiores carências que eles tinham não era uma questão de ter memorizado isto, de ter visto lá os PowerPoints e as sementas e os livros. Não era simplesmente não conseguir estruturar o pensamento de forma clara, de construir, portanto, uma premissa, a partir de uma premissa para chegar a uma conclusão, e isto é ao nível da linguagem. Os problemas são ao nível da linguagem, não é uma questão de ter estudado menos ou mais. Está ainda mais baixo do que isso. É mais elementar. Mas sem isso não se consegue depois construir nada. E esse era um problema. E notava, eu tive alunos, e tenho alunos, tanto com 40, 50, 60 anos, como tenho alunos com 18 e 19. Portanto, são cursos muito abrangentes. É o curso de restauro, sobretudo, aqui eu dou aulas, portanto, é um curso muito abrangente. E notava, e isso, enfim, digamos que é uma ocasião privilegiada, porque eu tenho na mesma turma, dando eu os mesmos conteúdos, várias gerações, e posso cotejar os problemas de uns e de outros. E, se calhar, os problemas que os mais velhos tinham com a tecnologia, com o manuseamento de algum software, por exemplo, a esse problema correspondia o dos mais... Mas que normalmente me redigiam de forma complexa, de forma muito clara, em que se percebe o que querem dizer, que eu não encontro em boa parte, vamos dizer, em boa parte dos alunos mais novos. Também é verdade que aqueles interessados e que procuram também nunca tiveram tanto acesso a tanta coisa. Pois. É verdade, é verdade. Mas os outros, não é? Os 70%, 80%, de facto, evidenciam carências enormes a esse nível básico, de construir uma frase, de interpretar e de construir uma frase. Enfim, finalmente, eu, depois de lançar os meus livros, tenho ido a muitas escolas falar dos livros e aí também tenho notado que normalmente encontro um de dois casos, que é ou professores muito entusiásticos, que trabalham muito proximamente com os alunos, que leem os livros ou extratos dos livros, e que quando eu lá chego, os alunos têm perguntas para fazer, estão curiosos, querem saber mais, muitas vezes até preparam, enfim, pequenas leituras ou pequenas coisas alusivas aos livros, e depois tenho professores que claramente me convidam lá porque têm que convidar X pessoas por ano. Ninguém leu nada, ninguém sabe nada. Nem os professores? Nem os professores. Nem os professores leram nada, não é? E aí os alunos, obviamente... Bem, depois o meu trabalho é fazer o trabalho meu e dos professores, que é, durante a sessão, tenho de convencê-los que é importante e que não sei quanto, e lá vêm depois, no final de 3 ou 4, perguntar-me e falar comigo. Mas, quer dizer, não podemos também esperar, não é? E porquê? Porque provavelmente também são pessoas que também eles próprios não têm particular gosto pela literatura, nem estão alheados, enfim... Eu sei que os tempos estão duros para toda a gente no ensino e que nem sempre é fácil estar-se motivado, não é? Mas, quer dizer, não podemos esperar que nasça algo se as sementes não estão lá, não é? E eu noto muito isso, quer dizer, que há uma grande disparidade entre um caso e outro. Enfim, dito isto, há uma pergunta que eu queria fazer, e porque acho que está muito presente aqui no livro, e se calhar a partir daí podemos depois passar para a discussão, e que é, fala-se aqui no livro, já foi falado, de reformas que têm sido feitas, tanto nos currícula, como por exemplo, na terminologia, e enfim, dos efeitos mais positivos ou mais adversos que eles têm tido. E o que eu queria perguntar é, no âmbito dos países europeus ou dos países ocidentais, somos um país muito ou pouco reformista e porquê? Quer dizer, como é que nos situamos nesse... Temos mudado demasiado o ensino, temos mudado demasiado pouco? É uma coisa que se calhar os autores
poderiam... Boa pergunta. Mas talvez possamos aqui colecionar 2 ou 3 para depois... Agora é a vossa... Chance. Uma palavra francesa. O tema está lançado e pode ser que alguém queira pegar no tema. Quer? Então, não é por acaso, é mesmo. Maria do Carmo Vieira, que é, deixem-me também dizer isto, a autora do primeiro volume de ensaios da Fundação Francisco Manuel de Santos, e um dos livros com mais êxito, o êxito da coleção de ensaios, deve-se muito a esse primeiro volume que foi muito bem recebido. Eu primeiro queria também mostrar mesmo muito sensibilizada por conhecer o professor Augusto Bernardes, até porque só o conhecia por mail e por leituras feitas. E foi um grande prazer estar aqui e também conhecê-lo. E eu queria focar 3 aspectos. No fundo, queria mencionar o professor Augusto porque em 2002, quando eu, na Associação de Professores de Português, soube que se preparava uma reforma, a de 2003, em que Cesário Verde ia ser retirado dos programas. O Cesário Verde, que foi o grande influenciador de Fernando Pessoa e que foi mestre para Fernando Pessoa e que anunciou a modernidade, ia ser retirado da literatura e do programa do 11º ano. E nessa altura, num contacto que tive com as universidades aqui em Portugal, a Nova e a de Clássicas, os colegas universitários, nenhum me deu apoio. E o único que me deu apoio foi o professor de Coimbra, Augusto Bernardes, cujos mails eu ainda guardo e a partir dos quais depois fiz as petições e nas petições, felizmente, e foi graças a uma petição que o Cesário Verde voltou para os programas. Aliás, eu ainda tenho o programa antigo em que está retirado o Cesário Verde e depois, passados uns meses, o Cesário Verde reaparece, precisamente porque era inconcebível estudar-se Fernando Pessoa sem se estudar o anunciador da modernidade e aquele que foi mestre para os heterónimos e para o próprio ortónimo pessoanos. Por isso, um grande bem-aja, porque sem a sua força, não sei se iria lá. Por isso, está na base de tudo isto. E agora era esse aspecto político, porque realmente é um aspecto político. Agora, o que é certo, e talvez saibam também, é que não é político de Portugal. Não é. Porque os programas de português são chapa dos programas franceses. Se falarmos com colegas belgas, alemães, brasileiros, franceses, todos, aliás, o Jean-Pierre Le Goff, naquele livro La Barbarie Douce, La Douce Barbarie, que ainda não está traduzido, foca precisamente esse aspecto. É que isto não é uma coisa a nível nacional, isto vem da Comunidade Europeia. E se forem ao Google e consultarem a Comissão de Educação e Cultura da Comunidade Europeia, vão lá ver que nós só devemos privilegiar as disciplinas de português e de matemática, mas como meros suportes para as competências que agora vingam. A história, a geografia, a filosofia pode-se abolir. E, aliás, é o que está a acontecer. A história, agora, cada escola decide as horas que dá em história. Por isso, isto é dramático, porque não depende só de uma luta aqui. Depende quase de uma luta com todos os colegas da Comunidade Europeia. E pronto, eu tinha mais coisas, mas vamos ficar por aqui só para dizer que realmente isto é uma questão política, mas é um tipo de sociedade que se quer impor, em que não se pense, em que tudo seja submisso e tudo seja passado a competências. É esse o objetivo. E, aliás, vemos os estudantes universitários de Coimbra que atiram os carrinhos dos supermercados para o Rio Mondego. Vai-se ver que eles são fruto, precisamente, desta educação sem leituras, sem literatura. Eu depois tinha mais coisas, mas era só para elucidar sobre estes dois aspectos políticos. Querem mandar coisas para a Figueira da Foz. Mas... Eu posso, até porque sou um outsider, estou aqui um bocado... Que é possível ensinar a literatura de forma produtiva e que há coisas que se ensinam com literatura e há coisas que não se ensinam sem ela. Portanto, eu retive esta ideia,
que acho que é muito importante, porque eu também, nas aulas que dou de Direito ou de Sociologia, utilizo muitas vezes a literatura, nomeadamente recordo-me agora, por exemplo, do ensaio sobre a cegueira do José Saramago, quando tenho que dar conteúdos como o Estado, as instituições, e acho que é muito importante não só ler o livro, como também ver o filme, que também tem muita qualidade. E pronto, é só o que tenho a dizer quanto a isto, que acho que de facto concordo com a ideia, subscrevo integralmente e vou levar daqui para transmitir e para espalhar. Ele também, aliás. Ele também. Conhece muito a Dona do Chiado, sabe onde nasceu. Só o ar que aqui se respira. Peço imensa desculpa, disse isto e não, fez muito bem. tenho que ir embora porque tenho um parcímetro. Fez muito bem, fez muito bem. Muito obrigado. Adeus, Deus. Fantástico. O tempo que ele aqui esteve. Um verdadeiro príncipe do conhecimento. Enquanto preparam a próxima pergunta ou comentário, acho que já aqui temos material. Há aqui, por exemplo, a questão que foi lançada, o impulso reformista ser maior em Portugal, que se há algum voluntarismo excessivo, se tem havido, e a questão também muito importante que a Maria do Carmo Vieira lançou, da internacionalização da questão. Até que ponto é que, enfim, isto é uma multinacional, esta questão da língua não é a questão da língua portuguesa, é a questão da língua materna. Até que ponto a língua materna está... Alguém de vós quer pegar? Deixo o reformismo para o Rui e eu falo da questão da internacionalização. Realmente, as humanidades estão acantonadas, estão cercadas, vão tendo consciência disso, cada vez mais há protestos, há resistência, cada vez mais no plano cívico, sobretudo no plano cívico, as humanidades, incluindo os estudos sobre a literatura, a filosofia, a história, procuram reagir. Eu só vejo um caminho, é as humanidades requalificarem-se. As pessoas que não são de humanidades esperam muito de nós. E nós temos que procurar corresponder a essa expectativa. Por exemplo, o Nuno, quando vai a uma escola, espera que os alunos e os professores tenham lido os livros dele. Vejam se não é ser insensato. Os humanistas, as pessoas que ensinam a filosofia, que ensinam a literatura, são olhadas no mundo profano como pessoas que leem muito, como pessoas que sabem cruzar saberes. Lembro-me sempre de quando comecei a dar aulas, dava aulas à noite, na Figueira, e cruzava-me na sala de professores com um colega que era engenheiro de Minas. E dava aulas à noite, enquanto de dia trabalhava lá nas suas firmas, mas era um leitor de Camilo compulsivo, para meu desgosto, porque ele, quando me apanhava, folheava-me como se eu tivesse o Camilo na cabeça. E eu dizia, olha lá, no olho de vidro, o autor afirma na página 200 e tal que a heroína tinha 24 anos. Não pode, porque antes ele tinha dito que ela tinha 18. O que é que o senhor acha disso? Acho muito mal. Eu nunca tinha lido o livro e a minha tentação maior era dizer, senhor engenheiro, nunca li, mas pensa, isto vai causar uma decepção enorme no outro. E, portanto, pois é, realmente, vou averiguar melhor. Ia para casa, procurava o livro, às vezes telefonava a uma pessoa que nós conhecemos, que sabia o Camilo todo, e olha lá, é verdade que... E no outro dia, todo ancho, lá ia dizer, o senhor engenheiro tem toda a razão. Mas sabe, o Camilo escrevia com um candeeiro de petróleo e escrevia a altas horas. É natural que se tenha confundido nas contas, sabe, e tal. Mas contei-vos isto não para avivar o meu embaraço, porque ainda hoje, quando penso nisso, me sinto embaraçado, mas para dizer que realmente se espera de nós muito mais do que aquilo que nós normalmente estamos dispostos a dar, porque é preciso ler, quer dizer, lembro-me também sempre, se posso contar isto, Carlos, uma vez num concelho onde tinham assento
historiadores, estudiosos da filosofia, mas também engenheiros, gestores de empresas. E lembro-me de uma vez estar com uma colega minha, historiadora, e um engenheiro lhe ter perguntado assim: olha lá, a senhora é professora de História, não é? Sou, sim, senhora. Então, olha, que saiu agora uma história de Portugal, de que se fala muito. Devo lê-la? Aquilo tem algum interesse? Acrescenta alguma coisa? E a resposta foi: oh, senhora Gê, não sei, sabe, eu sou sobretudo medievalista. Daí para a frente e tal. Eu percebi, eu que estava ao lado, percebia a razão, os fundamentos, não é? Ela não queria entrar na polémica, que na altura estava muito viva, sobre se a história de Portugal, aquela, era realmente útil para alguém que não conhecesse outras, ou não era. Mas entendi que aquela resposta foi um balde de água fria nas expectativas elevadíssimas que o engenheiro tinha sobre alguém que ensinava a história. E, portanto, nós temos um grande desafio pela frente. É nunca dar parte de fracos. Como o Rui dizia, ensinar coisas a partir de um texto literário exige um esforço de decifração, às vezes um esforço de motivação própria que deve anteceder o esforço de catequese que depois temos que levar aos alunos. Mas isto é muito difícil, é muito difícil. Quer dizer, a nossa tentação é de agarrar num texto e rasurar o que de mais importante há nele. Ficarmos pelos temas, os recursos estilísticos e esperar que a campainha toque. Isso é, estou evidentemente a caricaturar, mas é uma tentação forte, porque nós podemos fazer coisas muito mais interessantes com o texto e, sobretudo, podemos fazer um grande esforço para evitar que os alunos saiam das nossas aulas com aquela sensação de empanturramento. Isso eu já dei, isso eu já sei. Lusíadas, mais não. Eu já dei no 9º ano, já dei no 10º, no 12º ano. A nossa missão deve ser sempre a de criar no aluno o gosto, ou pelo menos o remorso, de não ter lido tudo e de querer ler alguma coisa um dia. Se nós conseguirmos isso... o Nuno deu um testemunho sobre um professor de português que teve no 6º ano. De certeza que era figueirense, não era, Nuno? Claro, não é preciso dizer. O meu testemunho é muito parecido com o seu. Uma vez andava eu no 8º ano, portanto, 4º ano da altura, e a minha professora de português levou um livro para a aula. E não fez mais nada senão abri-lo e ler a primeira página. E leu com uma expressividade tão contagiante. Era a primeira página da Cidade e as Serras. Que andas tu a fazer aqui no chão? Oh, Jacinto! Oh, Jacinto não. Como é que se chamava Oh, Jacinto! Jacinto que era o pai do outro. E o Jacinto ergueu os olhos, viu as botas do Dom Miguel e desde aí ficou miguelista. E eu li, não conhecia o autor, não conhecia o livro, mas a leitura expressiva foi tão contagiante que eu fui a correr à biblioteca requisitar o livro com medo que os meus colegas se antecipassem. E depois ia lendo o livro, que para o final já não era tão interessante como na primeira página, mas tentava reconstituir de memória a leitura expressiva que a professora tinha feito. E desde aí fiquei com esta ideia. Se um professor de português conseguir ler bem aos seus alunos, pode prescindir de conhecer muitas outras coisas. Se as conhecer, tanto melhor. Mas se não as conhecer, já consegue contagiar os seus alunos e levá-los a ler o final do livro. Passa aí, O Rui. Posso acrescentar uma coisa a este respeito? Não, eu só queria dizer agora, na sequência desta questão, que um dos problemas que eu tenho, que eu percebo na formação que tenho vindo a dar relativamente aos programas e às metas, um dos receios que encontro mais vezes, ou explicitados ou implícitos, mas de alguma maneira enunciados,
tem a ver com o facto de a literatura e os textos literários nos colocarem problemas para os quais não há necessariamente apenas uma resposta. E isto também significa que a própria formação dos professores tem ido, e aquilo que os programas têm oferecido, e, aliás, isso vê-se, desculpem, mas na maneira como, nos resultados aos exames, surgem comentários. Era um poema de Ricardo Reis, há 2 anos, ou ano passado, já não sei. E uma das críticas foi que realmente havia ali uma certa ambiguidade. Quer dizer, isto é irrespondível, não é? Porque se um professor não consegue lidar com um certo grau de elemento, não é que seja inexplicável, mas é algo que exige interpretação e que o professor deve estar preparado para poder lidar com algumas interpretações e, por exemplo, saber que há interpretações que não são aceitáveis e há outras, ou que pode haver mais do que uma que o é, mas isto implica uma atitude, digamos, mais difícil para o professor, porque é um professor que tem de tomar decisões e tem de conseguir reagir de uma maneira muito mais densa também do que apenas verificar se o aluno pôs uma cruzinha na tabela correta, não é? E, portanto, há também esta dimensão de dificuldade que eu acho que é, ou tem sido, ou é agora, porque talvez muitos professores não estejam também habilitados suficientemente para ensinar literatura, como o Carlos o Rui, desculpe, muito bem referiu, e isto faz parte do desafio da formação dos professores, não é? O subjetivo, aceitar o subjetivo. Perceber até quais os limites. O que é literário é necessariamente subjetivo, não é? Quais os limites também, não é? Temos que aceitar isso como um ponto de partida e não como um óbvio. Em relação à questão que falava do ser ou não um país muito reformista na questão do ensino, é assim, quem está a ensinar há 20 anos numa escola secundária, e será pessoas aqui que ensinam há mais, tem um pouco essa noção que em Portugal as coisas de educação estão sempre a mudar. E quando se está numa escola e se é de poucos em poucos anos bombardeado com novas indicações, novas diretivas, novas orientações, as pessoas começam a desconfiar e a não acreditar que estão a ser expostas a mais uma levada de novidades. E então deixamos de acreditar que Portugal é um país reformista, no verdadeiro sentido do termo no campo da educação, porque ser reformista tem uma conotação que a mim me parece positiva, não é? Uma atenção à novidade, mudar para melhorar, etc. Mas somos um país que no campo da educação tem sido sobretudo experimentalista, com tudo o que de gasoso e de incoerente deixa nisto. E esta experimentação constante tem levado a muitas incertezas e até a muitas angústias no trabalho dos professores, que muitas vezes deixam de saber até qual é a sua missão e o que é que a instituição escola e a instituição ministério, para todos os efeitos, espera que eles façam no seu trabalho na aula. Felizmente vamos tendo todos, ou cada um na sua dose, não é? A capacidade suficiente para saber que quando se fecha a porta da sala ainda temos ali um reduto de alguma liberdade e que, apesar de tudo, quando aquela porta se fecha, eu não sei, eu tenho essa sensação, não é? Quando aquela porta se fecha, ali não nos vão facilmente incomodar e, portanto, se tivermos se tivermos de facto uma noção clara de um caminho e que estamos de facto a ensinar, não é? Conseguimos de alguma maneira sobreviver a estes ataques constantes que têm sido lançados ao caminho do professor de português, neste caso em concreto. Eu estou numa escola secundária, básica e secundária, e quando agora trabalhamos nas nossas reuniões e nos nossos trabalhos em conjunto sobre a questão das metas, e como é que vamos aplicar, e com que manuais, e com que textos, e com que edições, etc. Muitos colegas meus põem esta questão, isto não vai durar muito tempo, isto vai ser... É verdade, há esta reação. Isto agora é uma moda mais que veio, e daqui a uns anos vão-nos dizer que isto... Com o novo governo isto vai tudo abaixo. Vão-nos dizer que não vale a pena, não, que isto afinal é para parar outra vez e que vamos recomeçar, etc. E, portanto, há muito esta sensação, que é penosa para os professores, de que é tudo muito a prazo. E nós sabemos que no campo da educação, e eu acho que então ainda no campo do português,
que é uma matéria tão especial, tão vasta e transversal, não se tem dado o tempo suficiente às mudanças que têm sido implementadas, boas ou más, para se medir resultados. E isso tem levado a resultados, tem levado a situações catastróficas, não é? Que é a invenção constante, a experimentação constante sobre o caminho que é lodoso, que é pantanoso porque não tem dados concretos de resposta, não é? E esperemos que agora que há esta proposta e que ela de facto é sólida e tem um pensamento por trás, pode ser europeísta na base geral, mas é assim, ao ter um capítulo de educação literária, e que a educação literária, sobretudo com textos portugueses, ganhou aí um cunho português muito forte e cabe-nos a nós valorizá-lo também. Esperar que isso possa dar alguns frutos no futuro, mas isso depende sempre do trabalho singular de cada um. Eu penso que o trabalho do professor de português é um trabalho muito solitário nesse aspecto, mas ao mesmo tempo inegavelmente comunitário, porque o português tem essa característica. Eu gostava ainda de acrescentar só mais uma questão. Isto tem a ver com o problema que vocês levantaram no livro de uma necessidade de maior aproximação entre o ensino e a investigação. Sim. Porque eu já disse isto, aliás, escrevi isto uma vez e continuo a achar que é verdade. O excessivo grau de experimentação de que o ensino básico e secundário foram o palco nos últimos 20 anos, ou mais, todas as experimentações eram feitas, como se diz, no terreno. Em vez de serem... Em vez de serem feitas e testadas num ambiente mais restrito e, eventualmente, mais preparado para responder a certos desafios, do que, por exemplo, os centros de investigação. Portanto, onde as universidades viveram uns anos, viveram décadas de algum imobilismo, enquanto o ensino básico e secundário viveu as mesmas décadas sempre à espera da próxima bombada, não é? Que vinha, descia do céu, como, pronto. E, portanto, a excessiva mobilidade do ensino básico e secundário correspondeu, em muitos casos, a uma deficiente mobilidade dos saberes nas universidades. As universidades, como vocês sabem, viveram durante muitos anos, nos últimos anos, sempre a dar os mesmos cursos. Eu lembro-me que para mudar um curso, que era Línguas e, já não sei, Literaturas Modernas, bem, para fazer a revisão desse curso na minha faculdade, demorou 12 anos. 12 anos para reformular um curso. E com negociações complicadíssimas entre departamentos e mais depois uns e depois os outros e tal. Quer dizer, portanto, aquilo continuava tudo na mesma na faculdade. Mas depois chegávamos ao ensino secundário e ao básico e andavam todos a mexer em tudo. Portanto, isto dá conta, creio eu, também, de uma deficiente reflexão, mais uma vez, política, sobre os objetivos. É preciso transversalidade, sim, mas é também preciso saber o que é que deve estar na ponta da investigação e onde as coisas devem mexer mais e o terreno em que deve ser, digamos, aplicado aquilo que já foi suficientemente refletido, testado, etc., para se, a priori, enfim, pensar que pode dar resultados positivos. E foi exatamente o contrário que nós fizemos. Esta questão da relação entre investigação e ensino, a mim próprio, suscita-me algumas interrogações que eu também lanço aqui e que excedem esta questão, que já em si é muito importante, a literatura. Quer dizer, qual é o lugar da literatura? Os autores dizem, e eu acredito neles, que é preciso mais e que vai ser mais. Mas, por exemplo, a questão das famosas TLEPs, as famosas, o acordo ortográfico. Isso são questões que são polémicas nacionais, que mostram também o valor simbólico que a literatura tem, não é? Isso também é atrapalhar tudo também. E eu não percebo como também, enfim, tento para usar a palavra da língua, se isso são coisas que vêm da investigação para o ensino e por isso são dados adquiridos, ou são apenas modas que uma pessoa tem de ter durante um tempo e depois vir a outra moda a substituir aquilo. Só eu sei que são duas coisas diferentes, a gramática e a questão do acordo ortográfico, mas eu sei que há opiniões fortes sobre isso também. Eu gostava de perceber a relação entre investigação e, neste caso, e, digamos, a transmissão da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa.
Bem, eu posso dizer já duas coisas. Posso dizer já duas Agora coisas. vai aquecer. Acho que seria prudente deixar A primeira... Não, mas quero dizer, há certas coisas que não podem deixar de ser ditas, não é? Quer dizer, quando nós, relativamente ao acordo ortográfico, temos 16 pareceres de instituições que supostamente estavam habilitadas para fazer um parecer. Desses 16 pareceres, todos são negativos, com exceção de um, e esse um é assinado pelo autor do próprio acordo ortográfico, eu acho que I rest my case. Não é? Isto para começar. Este livro não segue o acordo. Não segue, mas... Segue o acordo. Este livro segue o acordo. Esse é por obrigação da Fundação. Não, foi os autores. Eles é que sabem, ele é que disse. Acho que a Fundação não publica textos que não estejam de acordo com o novo acordo. É verdade. Isso foi-nos dito logo. Não, não é verdade, não. Não é? É a opção dos autores. Carlos. É a opção dos autores. Bem, e depois, só queria acrescentar um segundo exemplo. Na Faculdade de Letras de Lisboa, ninguém aplica o acordo. Ora, nós, apesar de tudo, temos alguma capacidade de reflexão sobre a língua. Creio eu. Não é? Pois, mas justamente na Faculdade de Letras, muita gente sabe. Portanto, não é por tradicionalismo ou passadismo, ou seja o que for, que nós não aplicamos o acordo. E, de facto, não há ninguém que aplique o acordo. Quer dizer qualquer coisa? Sim. Alguém pediu para falar? Margarida. Eu peço ajuda aqui. Está ali um para o... Obrigada. Margarida Braga Neves, da Faculdade de Letras de Lisboa. Relativamente ao livro, sobre o qual foram ditas coisas com que estou totalmente de acordo, é um livro excelente, e relativamente ao último capítulo sobre a formação de professores, e tendo eu vindo a trabalhar ao longo dos últimos quase 20 anos em formação de professores, formação inicial e contínua, sobretudo formação inicial, perguntava aos autores, porque já se ouviu a opinião da Helena Buesco a esse respeito, mas perguntava o que é que pensam do encurtamento da formação mercê do Acordo de Bolonha para 3 anos. Eu fiz formação de professores no regime anterior, em que havia 4 anos de formação científica e 2 anos de ramo de formação educacional. Atualmente temos 3 anos de formação científica e 2 anos de mestrado em ensino com apresentação do relatório. Parece-me bem a apresentação do relatório, já não me parece bem a carga de ciências da educação que os alunos são obrigados a cumprir, e mais em algumas instituições do que noutras. E a esse respeito, nós, Universidade de Lisboa, de facto, temos que pôr a mão na consciência e reconhecer que temos uma carga de ciências da educação que, enfim, não permite que os alunos façam coisas que nós e eles consideramos muito mais essenciais. E bem, era esta a questão que muito brevemente queria pôr. Também é uma questão importante do Bolonha e das consequências de Bolonha. Mais alguma questão? Aqui é. Daqui a bocado temos de acabar, mas a Maria Carmen tem uma posição muito clara sobre estas coisas. Eu estava a dizer em relação a o microfone, vou arranjar o microfone. Um país reformista. Realmente, se falarmos com os nossos colegas, em França houve precisamente as reformas de 85, 95 e depois 2001, e tal e qual, quase nos mesmos anos que houve aqui as reformas, em que nós íamos assistindo. Já tínhamos, por exemplo, lecionado o Antero de Quental. No 12º ano vinha uma informação do Ministério dizer que o Antero de Quental ia sair do programa e por isso não valia apenas, não vinha já para exame. E nós já tínhamos lecionado Antero de Quental. Por isso foi assim durante anos e anos, em que nós a meio do ano recebíamos indicações de que a matéria ia sair. Mas isto no fundo é qualquer coisa, é isto que é pérfido, é que isto é muito, muito global. E é por isso mesmo que às vezes as pessoas podem parecer tão pessimistas, porque ou agora nos unimos já a nível europeu, ou não é em Portugal que vamos conseguir, a não ser, como por exemplo disse este colega, fazer na própria aula. Por exemplo, eu acho uma obscenidade que o Velho do Restelo não seja dado. Não faz parte do programa.
E isso é perentório porque o Velho do Restelo é o único que faz pensar, é o sentido crítico, e não é dado. Agora, eu como professora, se quiser posso dar, mas como os programas são extensíssimos, e, por exemplo, aquele professor disse muito bem que a literatura é um saber lento, ou quem a Helena Buesco citou, e realmente um aluno, para analisar um texto e interpretá-lo e compreendê-lo e acabar por o amar e por isso conseguir comprar um livro por gosto, precisa de tempo, e neste momento não se dá tempo, porque pede-se a um professor que impinja um autor em 4 ou 5 aulas. Isso é impossível. Isso é impossível. E em relação à Telebs, a Telebs não é portuguesa, a Telebs também existe em França, sob outro nome, mas é o domínio da linguística sobre a literatura. É esta a realidade. A linguística, neste momento, e mesmo na Universidade de Letras, funciona sobre todos os outros cursos de literatura. É uma realidade. Basta conhecê-los. Basta conhecer. Isso é mau? É péssimo. Porque vem... É péssimo. Precisamente porque eles não têm prazer na leitura. Aliás, é dos linguistas que veio essa bela novidade de dizer que a contextualização é uma perda de tempo. Foi o Dr. João Costa, o mentor da Telebs, que disse isto. E por isso isto é inacreditável. Isto é, assim como isto acontece nos programas, eu também acho obsceno. E aqui posso muito ir contra a Helena Buesco, mas eu, se estivesse no Ministério e tivesse que fazer um programa, eu recusar-me a fazer um programa que eu escrevesse com este acordo ortográfico, que é uma aleivosia e que não é feita por cientistas, é feita por broncos, porque pessoas que dizem que se tiram as consoantes mudas porque os lusitanos são teimosos, e isto está escrito, e o mal das pessoas é não conhecerem a nota explicativa do acordo ortográfico onde isto está, porque os próprios deputados da Assembleia, quando votaram, não tinham lido isto. Não tinham lido isto. Eu vi e ouvi, porque estive com eles e perguntei-lhes, e eu disse, então os senhores foram votar uma coisa destas, mas conheceram, leem o texto. Ai, tu leste. Ai, ninguém tinha conhecido isto. Por isso, infelizmente... Sempre a falta de leitura ao problema, portanto. Responder só. A Helena Buesco, na sua apresentação, já referiu uma pessoa a quem o ensino da literatura em Portugal deve muito, a doutora Margarida Vieira Mendes. Ela dignificou, com o seu prestígio de universitária, uma área que, conforme a Helena disse, era uma área periférica, olhada com manifesta desconsideração, e quando ela interpretou essa causa, deixou de ser assim, porque não era possível olhar para uma pessoa daquelas e pensar que ela estava a cultivar uma área secundária. E a pergunta que a Margarida fez permite-me também homenageá-la a ela própria, a ela e à Isabel Rocheta, que não estão aqui, e que vêm desenvolvendo em Lisboa, desenvolveram um trabalho pioneiro e continuam a desenvolver um trabalho consistente que é conhecido no país todo, muito mais à frente do que a minha faculdade, por exemplo. A formação inicial de professores é mais precária ainda com o processo de Bolonha do que era antes. Mas lembrem-se da história que eu contei. Eu fui apanhado em falso por um engenheiro de Minas. E isso significa que nunca nenhuma formação inicial será suficiente. E eu acho que o Ministério deveria apostar na formação contínua. Sim. Quer dizer, a formação inicial será sempre precária. E é mais precária agora porque nós temos um semestre e num semestre temos que lá meter um conjunto de pessoas que achamos em consciência que os alunos devem cheirar. Mais nada. Mas isto corrige-se ou minora-se com uma formação contínua, eficaz, sistemática e estimulante para os professores, que é coisa que eu não vejo. Quer dizer, uma pessoa faz um mestrado, faz um doutoramento, para quê? Para quê? Isto deveria ser a reivindicação primeira dos professores e de quem lhe dá voz, mesmo a nível sindical. Não entres na má língua, porque eu sei que tu vens com vontade de dizer mal do governo.
E eu não quero dizer mal do governo, quero apenas dizer que os professores não se devem. Eu costumo dizer mal dos governos. Quero apenas dizer que os professores não se devem conformar com esta situação. Quer dizer, a de lhes dizerem que eles devem investir na sua educação, na sua formação inicial e depois não lhes darem condições nenhumas. Quer dizer, este contrassenso é um contrassenso que tem de ser corrigido o mais cedo ou mais tarde. Eu aposto muito na formação contínua e solidarismo com a Margarida quando diz que a formação inicial é insuficiente, mas será sempre. Nunca ninguém estará à altura de poder esclarecer as dúvidas de qualquer engenheiro de Minas que apareça numa sala de professores. Eu fui dar aulas para uma escola técnica e lembro-me de que nessa escola técnica, nos anos 80, no princípio, era fantástico. Só os professores de português é que usavam gravata. Era uma coisa fantástica. Eram eles que eram chamados à secretaria para desvendar os decretos-lei. E eles conseguiam. Diziam assim: quem decifra as instâncias dos Lusíadas é obrigado a decifrar também os decretos. E a gravata era o adereço? Há claramente nestes últimos anos uma perda de aura dos professores de português na escola. E não digo que todos devam voltar a usar gravata, mas devem todos fazer alguma coisa para recuperar essa aura. E o ponto prévio é reconhecerem a especificidade do seu saber. O seu saber não é compaginável com o saber de um professor de ciências, que chega à sala de professores e diz: eu hoje dei a fotossíntese. E o de física ou de química diz: eu dei a lei de Boyle-Mariotte. E ele não pode contrapor a isto nada de tangível. Eu hoje dei a analepse. Não pode ser. Quer dizer, eu hoje julgo ter ensinado os meus alunos a aproximarem-se de um poema de uma outra forma. Ele tem que ter a coragem de dizer isto. Mas não é fácil. Muito bem. Eu só queria Estamos a aproximar-nos do fim, intervenções fazer finais. duas pequenas observações. Duas pequenas observações. O problema das metas, enfim, eu só discordo da Maria do Carmo Vieira, porque é assim, a vida põe-nos perante escolhas que muitas vezes não são fáceis. Evidentemente que o problema de sou consequente com a minha visão do acordo ou aproveito a oportunidade para intervir num terreno em que desde há 15 anos eu tenho tentado intervir, escrevi, foi uma das pessoas que primeiro escrevi contra a Tlebs no público. Está lá bem escrito. Quer dizer, das duas uma, ou eu me calava para sempre, como daqueles casamentos que, enfim, que a gente já não quer, já não existem, ou aproveitava aquele momento para tentar fazer alguma coisa em que eu acreditava. Não foi uma escolha fácil, mas foi a escolha que eu achei que naquele momento, eu que tinha andado a dizer tanto mal da Tlebs e da forma insidiosa, porque o problema da Tlebs não foi existir uma Tlebs, foi a forma insidiosa como, de ano para ano, ela foi, sem o programa mudar, tendo cada vez mais poder dentro do ensino do português e dos exames. Portanto, às tantas, o que estava a ser perguntado no exame, na realidade, não vinha no programa, mas tinha entrado para a prática letiva. E, portanto, dentro deste quadro, eu achei que, apesar de tudo, isso era mais importante. E era mais importante porque me permitia também tentar responder à questão da Tlebs, ou seja, não foi... Falou-se aqui da inclusão da educação literária. Houve uma inclusão da educação literária como tal reconhecida, mas houve também um reequilíbrio, uma recalibragem dos domínios da linguística e da literatura, não no sentido de retirar importância ao conhecimento linguístico e algum metalinguístico,
algum metalinguístico, mas no sentido de considerar que se os alunos, que é mais importante os alunos saberem escrever uma frase correta e perceberem que estão a utilizar um sujeito, um predicado e os complementos principais, é preferível isso a eles terem que classificar um ato de fala como compromissivo e depois haver uma grande polémica, como foi no ano passado, se era compromissivo, se não era compromissivo. Em que é que isto contribui para que eles efetivamente... Isso, mas não percebi. Pois. Eu acho que a maior parte... Imitação minha. Pois. A última questão que eu queria ainda referir é que eu penso que neste momento são criadas condições também, e este livro dá conta disso, para aplicar ou para pôr no terreno, no caso do português, do ensino do português, uma das melhores definições de inteligência que eu recebi do Padre Manuel Antunes, e que me disse um dia, assim com aquela vozinha dele, a inteligência é apenas a capacidade de saber relacionar. E é isto que, no fundo, nós também temos que praticar com os alunos. Ou seja, os textos também não devem servir para serem escarafunchados. Não devem servir para, às tantas, estarmos, ai meu Deus, este é homodiegético ou não é homodiegético. Devem servir para pôr os alunos a pensar e a falar sobre eles. E a saber discutir uns com os outros. E a saber deles próprios. Exatamente, dos textos, que são também eles próprios. E isso eu acho que é uma alteração fundamental, que não é apenas a nível da quantidade de conteúdos, mas da forma como aqueles conteúdos são trabalhados. Sobretudo isso. Muito bem, então, a penúltima palavra. Sim. Eu queria só comentar estas duas últimas questões, relativamente à questão da Telebs e da linguística, e depois sobre a questão da formação de professores. De facto, foi uma pena a linguística e a literatura, cedo ou tarde, terem passado a ser assumidas como inimigas dentro do espaço do português. Foi muita pena e foi muito grave, porque a maneira como se sentiu que a linguística vinha a atacar a literatura e que a literatura estava a ser vítima da linguística foi muito pernicioso. Porque, de facto, o estudo do texto literário não pode nunca ser completo sem o auxílio insubstituível da linguística, não é? A linguística fornece ferramentas que são indispensáveis para uma boa interpretação e um bom trabalho com o texto literário. Portanto, não é possível fazê-lo de outra maneira. A própria Telebs em si, eu não posso acreditar que ela tenha sido formada com má fé, ou tenha sido elaborada com o objetivo pensado de destruir... Não foi maquiavélico. Não foi maquiavélico. Portanto, o problema da Telebs foi a maneira como ela depois acabou por ser acolhida institucionalmente e como se transformou de mera terminologia, que era útil, era bom os professores terem à sua mão e terem para seu uso e para seu governo um esclarecimento da terminologia linguística de acordo com as novas orientações científicas. O problema foi isso ter-se transformado, como disse bem, insidiosamente, em conteúdos de trabalho. Os manuais passaram a trazer toda aquela terminologia como material obrigatório para trabalhar, quando nem sequer havia indicações claras para isso se fazer a nível dos programas. Pronto. A nível da formação de professores, eu fui formado no ramo educacional de que a professora Margarida Braga Neves falou, portanto, eu fui aluno da Faculdade de Letras. Coimbra? De Lisboa. É o único defeito dele. Mas não se nota muito. Porque esteve em Coimbra depois, corrigiu. Fiz o ramo educacional na Faculdade de Letras e, de facto, reconheço que tinha, comparado com a realidade que temos hoje, não é? Que tinha grandes vantagens essa modalidade, porque não nos retirava o cabedal científico necessário que o curso continha e dava-nos depois 2 anos para calmamente fazer as cadeiras necessárias para depois ter um estágio pedagógico completo onde punhamos em prática aquilo que podíamos aprender, não é? Ainda por cima com a orientação de pessoas que estavam ali e conheciam o terreno do secundário no último ano, no ano do estágio, e nos faziam ver as coisas depois na escola, a que pertencíamos de outra forma. Eu tenho a sorte, tenho que vos dizer, de ter aqui hoje presente a Cristina Duarte, que foi a pessoa que me orientou no 6º ano da parte da faculdade, e eu acho que ainda hoje me reconheço muito e me revejo como professor naquilo que tive a sorte de ouvir enquanto aluno dela, não é? Porque lembro da primeira aula que tive e das certezas que tinha e que levava para aquela aula, porque... Perdeu-as logo ali. Porque conhecia muito e tinha lido, achava eu, bastante,
E ela colocou-nos um desafio dessa semana para a seguinte, onde arrasou completamente todas as minhas ideias sobre o que era ensinar. E a questão que eu hoje acho que os alunos de hoje não têm a oportunidade de praticar e sentir e experimentar é o sofrimento de nada saber. Porque esse sofrimento de nada saber que eu tive a oportunidade de sentir com a Cristina foi uma ferida aberta até hoje. Não é? Uma coisa que eu sei que nunca conseguirei remediar e acho que é isso que me faz esforçar por fazer cada vez melhor. Muito obrigado a ela que está aqui. Eu acho que já está suturada, mas... Então, Nuno Camarneiro. Bem, então, se calhar só para terminar, falou-se aqui da literatura, da sua importância, confrontando com a ciência que tem ganho terreno ultimamente. Mas eu gosto de pensar que a literatura é o mais próximo que nós temos de uma ciência do que é humano, de uma investigação profunda do que é humano. E, portanto, eu se calhar terminava com uma citação de Isaac Asimov, que era autor, mas que era também cientista, ou professor de bioquímica. E autor de contos de ficção. Sim, escritor. E que tem esta formulação que eu acho que é muito interessante e que dá muita noção da importância que a literatura pode e deve ter. Ele diz, o aspecto mais triste da vida atual é que a ciência adquire conhecimento de forma mais rápida do que a sociedade adquire sabedoria. Acho que é uma boa imagem. É uma questão de tempos. Muito bem, tivemos aqui um bom tempo. Agradeço-vos muito a vossa presença, agradeço aos nossos queridos autores, agradeço aos nossos também não menos queridos comentadores. Tivemos aqui um momento de partilha. Foi bom para nós, foi bom para todos, que isto foi tudo gravado. Aprendemos coisas, reparam que a sessão nem sequer foi... Enfim, acho que foi animada. A palavra analepse apareceu só uma vez. E aprendemos coisas, por exemplo, reabilitámos profissões, como a de engenheiro de Minas, que uma profissão estava muito em baixo, e com esta referência elevou-se um pouco. Além de termos trazido aqui para a Ribalta cidades que não são, enfim, muito conhecidas, como a Figueira da Foz. Muito obrigado pela vossa.